só por um minuto, eu quero que você feche os teus olhos e você honre a Deus com todo o seu coração. E não cante porque estão cantando aqui o ministério de louvor, mas pelo menos essa parte que fala santo. Imagine-se diante do trono de Deus e você olhando para o Senhor e você proclamando isso. Eu quero escutar a sua voz nesse momento. Vamos. Quero ouvir a igreja. Vamos. Vamos, igreja, vamos. Isso é o melhor que você pode fazer para Ele. Se veja agora diante do trono de Deus, dizendo para Ele: vamos. Vamos. Vamos, diga, diga. Se você não consegue dizer por 10 minutos que Ele é santo aqui na terra, você não vai se acostumar no céu, porque lá estão clamando 24 horas: santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Vamos, comece a se preparar para o céu, comece a se preparar para entrar no reino. Oh, vamos, diga o melhor. Vamos. Diga, 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 vamos. Santo, ei, Deus poderoso. Vamos, você não está cantando para o homem. Santo, Oh, Santo, Deus poderoso. vamos, solte essa voz, solte essa exaltação. Vamos. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Deus poderoso. Do mais profundo do seu coração, do profundo. Para Ele. Olha, Deus, como te honram aqui em São João del Rei. Nós declaramos que o Senhor é santo. Aleluia. Cadê os varões? Cadê os varões? Diga. Vamos. Deixa eu ouvir as mulheres de Deus aqui. Deixa eu ver. A última vez, toda a igreja de Jesus Cristo, vamos. Aleluia, aplauda ao Senhor, que é digno de glória, Ele é digno de ser exaltado, Ele é digno de honra. Aleluia, oh glória. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, aleluia. Estamos sentindo a presença de Deus, mas vamos entrar na palavra rapidamente. Vou pedir só para o meu amigo ficar aqui, my friend, vai estar me ajudando aqui, aleluia. E eu quero pedir se vocês podem deixar as duas imagens das artes proféticas de ontem aqui preparado. E eu quero pedir ajuda para um dos varões aqui, Felipe, se podem colocar o retorno bem pertinho de mim, pode ser isso daqui, porque eu estou com a minha voz muito gasta. Nós chegamos do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos, e lá está muito quente. E aí nós chegamos aqui na terrinha de Minas, né? Aí pensamos que estava nos Estados Unidos, saímos desabrigados, frio, depois de ministrar, o corpo suando. E aí tivemos uma reação assim. Mas vocês vão estar orando a Deus, para Deus me segurar essa voz.
só até 2 semanas e meia a mais, por favor, tá? Porque eu saio daqui e começo uma série de conferências ali no Rio de Janeiro, e eu vou precisar dessa voz. Então ora para Deus fazer um milagre aí. Muito obrigado, querido. Aleluia. Você vai abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 28 e versículo, aleluia, de número 16. Gênesis capítulo de número 28, versículo número 16. Nós vamos trabalhar com a primeira imagem, que é da escada, quando Jacó teve o sonho profético. Amém? Aleluia. Quantos estiveram aqui hoje na tarde, na parte da tarde? Oh my God, foi uma bênção, não? O Senhor esteve presente aqui para nos abençoar. Aleluia. Se você não veio hoje à tarde, procura um dos irmãos que vieram à tarde, pergunta sobre o que foi falado, o que Deus esteve falando. Amém? Glória a Deus. Quantos encontraram? De repente nós vamos ter um segundo microfone, que eu vou deixar ali com o pastor Diego, e o pastor Diego vai estar me ajudando na leitura. Se puderem passar para ele, não sei se tem um segundo microfone inalámbrico. Amém? Quantos encontraram? Amém? Então nós vamos ler a primeira parte, aleluia, Gênesis 28, versículo 16 e 17, amém? Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Essa é a porta dos céus. Aleluia. Meu Deus. E despertou Jacó, e ao acordar Jacó do seu sono, disse: realmente, diga comigo, realmente o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Diga comigo, a casa de Deus e a porta do céu. Diga casa de Deus e diga porta do céu. Pode tomar o seu lugar, toma o seu assento. Aleluia. Glória a Deus. É muito importante que nós possamos entender os mistérios da palavra de Deus. E verdadeiramente a Bíblia, ela é um livro lacrado se nós não temos a revelação do amado Espírito Santo. Por isso nós necessitamos do Espírito Santo para ter a revelação. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz que ele deu a conhecer os mistérios que lhe foi revelado por meio do Espírito Santo. Então, na Bíblia Sagrada existem mistérios. Diga, mistérios. No reino de Deus existem mistérios. E o que é mistério? É algo que não foi revelado, é algo oculto, é um mistério. Por isso muitos dizem: não solucionou esse caso com um mistério, não se deu a conhecer. E verdadeiramente há mistérios nas Escrituras que nós só podemos entender por meio do Espírito Santo de Deus. Por isso, quando Jesus ele estava para regressar ao reino do seu Pai, ao reino dos céus, cada vez que você escuta a palavra céu, diga céu. O que é o céu? É o reino de Deus. O que é um reino? É uma nação, diga, é uma nação. O reino do céu é um reino povoado. Ele existia antes que o reino chamado terra fosse criado. O reino dos céus é mais real do que a terra, porque antes que a terra existisse, esse reino já existia. Um reino povoado, com um rei, um governante, princípios, valores, cultura, poder, glória, influência, hierarquia. Uau, o reino do céu é algo maravilhoso. Todas as vezes que você escuta céu, não está falando do céu azul, de nuvem, estamos falando do reino de Deus, amém? Toda vez que você escuta terra, reino de homem. Toda vez que você escuta a palavra inferno, está falando do reino de Satanás e os seus anjos caídos. Então nós estamos vendo aqui que Jacó, ele chegou em um determinado lugar, e o céu, diga, reino de Deus. Toda vez que eu falar céu, você diga reino de Deus. Então ele chegou num lugar, e ele teve uma visão do céu. E o céu se revelou a esse homem, se deu a conhecer. Deus estava revelando o céu a este homem.
E ele viu isso e ele falou que ele despertou de um sono, mas não era um sonho natural, era um sonho profético. A palavra de Deus diz: nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Não é verdade? Os jovens terão visões, os anciões sonharão sonhos. Olha o espanhol aqui no meio. Os anciões sonharão sonhos. Então nós estamos falando maneiras a qual Deus eligiu para revelar-se, dar a conhecer a Ele mesmo algo, ou a um princípio, um valor, uma instrução. E Jacó chegou num lugar e teve um sonho de revelação, aonde o céu estava se revelando para esse homem. E ele estava tendo uma visão poderosíssima. Você pode colocar aqui a imagem, por favor? Eu quero que você entenda isso. O que estava acontecendo ali naquele momento, dentro deste sonho profético que ele estava tendo. A segunda imagem, a outra, amém? Esta. Então a palavra de Deus dá uma característica. Se nós continuássemos lendo tudo, você ia ver que falava que ele viu uma escada. Diz comigo, escada. E uma parte estava na terra e a outra parte tocava o céu, ok? Então céu e terra estavam conectados por uma escada. Só que essa escada, você fala, poxa, mas uma escada, porque diz que havia anjos que subia e descia por ela, mas os anjos nunca necessitaram escada para movimentar-se. Não, as escadas não estavam ali, essa escada não estava ali para os anjos, essas escadas estavam ali para o homem, porque escada significa acesso. Nós temos uma escada aqui. Se você vive numa casa que tem escada, quantos já foram na casa do pastor Diego? Foi você que projetou a escada? A escada, ou seja, a casa dele tem uma, assim, mais ou menos uma escada considerável, não é verdade? Uma linda casa. Mas imagina se ele construísse a casa, porque cada andar algo foi construído para cumprir um propósito. Mas imagina que não existisse uma escada. Então ele perderia o acesso para entrar nos outros ambientes, e tudo que foi construído e projetado naqueles ambientes se perderia. Agora, quando você está vendo uma escada aqui, está falando de acesso, o acesso que o homem teria para poder entrar na presença do reino de Deus. Porque de que adiantaria ter um reino que nós não pudéssemos acessar, conhecer? Vocês estão me entendendo? Então escada significa acesso. Você sai de uma dimensão e você entra numa outra dimensão. Nessa escada ele viu os anjos que subiam e descendo, e o mesmo Deus estava no alto dessa escada. E de repente ele fala assim: e tive medo, ou temeu. Agora entenda uma coisa: Jacó, ele não teve medo do que viu. O medo que ele teve não foi do que ele estava vendo. Ele teve medo, Felipe, de não ver o que estava vendo. Ele teve medo de perder esta grande visitação, essa grande revelação. Porque em realidade, ele falou assim: Deus está nesse lugar. É que eu não sabia. Você sabia que Deus está aqui nesse lugar? Só que muitas pessoas ainda não sabem. Muitas pessoas não conseguem entrar nesta outra dimensão. E o que acontece? Há pessoas que estão perdendo as visitações, as oportunidades que nós estudamos hoje à tarde aqui. Então Jacó teve um medo tremendo. Ele falou: uau, não é que Deus não estava aqui. Deus está aqui, só que eu demorei a conectar, eu demorei a ver, eu demorei a entender. E eu tive medo, porque ele falou: olha, eu vou resumir o que eu estou vendo. Essa é a casa de Deus. E o que é a casa? É o reino. E a porta dos céus está aqui nesse lugar. Diga comigo: reino de Deus. E diga: porta dos céus. E ele fala: eu vi o reino, eu vi a casa, mas eu também vi a
porta. E que nesse reino tinha uma porta. A porta do céu. Então vamos continuar aqui. Pastor Diego, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 18. Vamos continuar aí nessa imagem. Pode deixar aí por um momento. Diga comigo: acesso. Acesso à sua presença, acesso ao seu reino. Aleluia. Céus e terra conectado por um acesso. Aleluia. Amém. Ok? Mateus capítulo 16. Aleluia. Versículo. Pode começar versículo 17, 18, 19. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Agora preste atenção, porque eu já falei disso aqui em uma oportunidade passada, em uma ocasião passada, sobre o poder da chave, o poder da porta. Você está em uma igreja profética que tem um nome profético. Quantos sabem o nome dessa igreja? Qual é o nome dessa igreja aqui? Graças a Deus está aberta, né? Portas abertas. Qual é o nome? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Diga, igreja. Ele não falou denominação, falou igreja. Jesus nunca veio estabelecer denominações. Jesus estabeleceu a igreja. Amém? Aleluia. Edificarei minha igreja, e as portas do Hades. Então no Hades também tem porta também. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Diga, não vai prevalecer. Diga, o inferno não vai prevalecer. O inferno não vai prevalecer contra a igreja. O inferno não vai prevalecer contra a igreja. E o que é a igreja? Nós somos a igreja. Isto é o templo. Esse templo tem um nome, portas abertas. Mas você e eu, nós somos a igreja. Amém? Diga, eu sou a igreja. Alguém diga, eu sou a igreja. E Jesus falou, e a porta do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Por que não vai prevalecer? Versículo 19, dar-te-ei o quê? Chaves, no plural. Diga comigo, chaves. Chaves. Do reino dos céus. Da onde seria esta chave? Da terra ou do céu? E o que é o céu? O que é o céu? O que é o céu? Então ele está falando, eu te darei a chave da onde? Talvez você tenha buscado muitas chaves na sua vida, né? Chaves. Parece algo tão insignificante, né? Talvez a última coisa que você esperaria receber de Deus era uma chave. Aí você fala, não, uma esposa ia cair melhor, né? Uma esposa, uma casa, um carro, um trabalho, R$1 milhão, pagar a minha dívida, mas chave. Mas o valor de uma chave é determinada pela porta que ela te abre. Não, vocês não entenderam, vocês dormiram. O valor de uma chave é determinada pela porta que ela te abre. E nesse caso, Jesus estava entregando uma das palavras proféticas mais poderosas no Novo Testamento, porque Ele estava te dando a chave, não de uma casa, não de um apartamento, não de um sítio, não de uma propriedade, não de um banco. Ele estava te dando a chave da casa dEle, do reino dEle, do seu reino. Porque Jacó falou assim, eu vi a porta do céu. Jesus mesmo se denomina como a porta, eu sou a porta. E o que passa por ela
Mas eu quero que você entenda o poder de uma chave, porque a chave é tão importante como a escada. Porque a chave, entenda uma coisa, a porta não foi criada para a chave, mas a chave foi criada para a porta. E a chave, ela acaba sendo tão importante como a mesma porta ou como a mesma escada, porque a chave significa acesso. E qual é o poder de uma chave? Que ela te dá acesso a um propósito. Por exemplo, eu já fiz essa pergunta, mas vou perguntar novamente. Talvez você ainda não me conheceu, não escutou da vez passada que eu estive aqui. Mas quantos já aconteceu de alguma vez fechar o carro e esquecer a chave dentro do carro? Quantos? Poucos. Vamos. Quantos já perderam a chave da casa ou do seu trabalho que não puderam entrar? Quantos? Vamos, quem nunca teve essa experiência, você tem que ter essa experiência um dia. Você tem que experimentar isso. A sua vida nunca mais será a mesma. Então, os que já fecharam o carro com a chave dentro, levanta a mão, né? Vocês lembram já aconteceu com você? Também. Oh my God. Então você lembra como foi essa experiência? Você procurou a chave. Aí imagina as mulheres. Imagina as mulheres. Não. A bolsa de uma mulher pode sair de tudo da bolsa de uma mulher. Aí ela pega, olha as bolsas, não quero nem saber o que tem dentro dessas bolsas, porque é um mistério. Aí imagina, elas começam a procurar a chave na bolsa, meia hora depois tirou metade das coisas que estavam na bolsa, né? E não achou a chave, né? Os varões é mais simples, já está na carteira no bolso, mas mulheres são especiais, né, Barão? Aí elas falam assim, não achei a chave realmente. Aí veio uma ideia no seu pensamento, e se eu esqueci dentro do carro e tranquei a porta? Você lembra como foi esse dia, Felipe? Aí você foi andando devagarzinho assim em direção assim, ó, para o carro. Vocês lembram? Lembra dessa experiência? Você foi devagarzinho, falou, não, que não esteja. Se aproximou da janela, olhou assim, e lá estava a sua chave quietinha no mesmo lugar. E o que aconteceu? Que antes que esse carro chegasse na mão do Felipe, passou por centenas de pessoas, projetistas, desenhistas, soldadores, pintores, trabalhando no estofado, os mecânicos, engenharia, tudo, somente para que aquele instrumento, aquele veículo pudesse cumprir um propósito, que o Felipe entrasse nele e o destino, o propósito onde ele quisesse chegar, aquele carro pudesse levar ele. Então o carro estava ali no mesmo lugar, muito trabalho envolvido, muito projeto envolvido, mas tudo se perdeu. Por que se perdeu? Porque o Felipe, ele perdeu o acesso para entrar naquele veículo. Imagina a sua linda casa, tremenda, lá dentro está tudo o que você quer, o seu lugar de descanso, para se alimentar, para se proteger, engenheiros, arquitetos, pedreiros. Eu sei que vocês amam os pedreiros, né? Aleluia, todo mundo ora pelos pedreiros, né? E tremendo, e trabalhou, pintou, e agora você quer entrar, você não pode entrar porque você perdeu a chave. Tudo que foi criado lá, todo o trabalho, perdeu o seu propósito, porque você perdeu o acesso. Diga, acesso. Agora eu quero que você imagine comigo. Imagine um reino que nós não tivéssemos o acesso. Quando Jesus está falando a Pedro, a ti eu te darei a chave do reino dos céus, ele estava te entregando o acesso para entrar na sua presença e conhecer o que há do lado de dentro. Porque de que adiantaria um reino que não pudesse acessar? Por isso, quando Jesus está falando a Pedro, que era a igreja, eu te darei a chave do reino, ele estava dando uma das riquezas mais grandes que a igreja poderia receber: o acesso à sua presença. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Você daria a chave da sua casa a qualquer pessoa? Você daria a chave da sua casa a alguém que você não quisesse que entrasse na sua casa? Não. Você só daria a chave da sua casa para aquela pessoa que você gostaria que entrasse na sua casa. Eu tenho um amigo, minhas filhas conhecem, pastor Reginald Wilson, de Mississippi.
E cada vez que eu vou lá, ele me dá uma chave de presente da casa dele. Eu falei, my friend, meu amigo, eu estou colecionando a chave da sua casa. E ele disse, ele fala muito pouco espanhol, mi casa, tu casa. Ele fala, toma outra chave, porque ele sabe que eu perco chaves, às vezes eu perco. Ele fala, toda vez que você passar por aqui, eu quero que você tenha acesso ilimitado à minha casa. Quando Jesus te entregou a chave, Ele estava dando um acesso ilimitado do seu reino para ti. Será que você está entendendo? Você está pedindo para a presença de Deus manifestar na sua vida, você não entende. Ele já te deu acesso à sua presença. É que você não está usando a chave. Não é que Deus não se revela na sua vida. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Ele te entregou um acesso. Agora depende de você, se entra ou se fica do lado de fora. Então quando ele viu esta escada, o acesso, e ele viu o céu, o reino de Deus, e agora Jesus está falando com Pedro, eu te darei a chave. Imagina, não da terra, não de uma casa, não de um apartamento, mas do seu reino. E eu volto a repetir, você jamais daria a chave da sua casa a uma pessoa que você não quisesse que entrasse em sua casa. Estão comigo? Então, agora a segunda imagem, então, existem dois calendários, pode mudar agora para a segunda. E existem dois calendários, o calendário grego-romano, que é o ano que nós estamos vivendo, 2018, diga, 2018. Mas existe um calendário mais fiel, mais preciso, que é o calendário judaico. O calendário que os judeus, eles guiam as suas vidas, as suas instruções, os tempos e as estações que eles estão vivendo. Então no calendário judaico nós estamos vivendo o ano 5.778. Diga comigo, 5.778. O ano, ou seja, um ano novo judeu não é em janeiro. Quantos sabem que mês é? Em setembro, meados de setembro. Então em setembro do ano passado, nós saímos do ano 5.777 e entramos no ano 5.778, que é representado por duas letras, que é o Ain e Shet, e quando elas se unem, ela forma esse desenho que você está vendo ali. Esta letra que tem o formato de uma porta, que representa 5.778, que todo judeu sabe que significa ano de portas abertas. Alguém diga comigo, ano de portas abertas. Vamos, repita isso. Outra vez. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, estamos vivendo um tempo de portas abertas. Vamos, diga 2, 3 pessoas aí. Vamos, diga. Então, nós estamos dentro de um ano muito poderoso, e um ano que o diabo está, vamos dizer assim, com o nosso linguajar, doidinho que termine logo, e você não discerna a visitação e o que esse tempo pode soltar na sua vida. Talvez por isso aconteceu tanto problema. Bom, se você não passou problema esse ano, então não tem problema, mas nós que passamos, é porque o inimigo sabe o poder desse ano profético e o que Deus pode soltar na sua vida. E olhe para a pessoa que está do seu lado, cutuca ainda, você fala, olha, ainda não terminou. Diga, ainda não terminou. Agora, quando nós estamos falando de portas abertas, essa porta tem que ser a porta de um lugar. De que porta nós estamos falando? Nós estamos falando da porta dos céus. Nós estamos falando da porta dos céus. Então, que portas abertas nós estamos falando? As portas do reino de Deus estão abertas.
certas ocasiões, nós vamos ter que aprender a abrir portas que estão fechadas por meio das chaves que Deus colocou na nossa vida. Mas eu quero que você entenda que nesse ano não depende de você abrir ou não abrir. Você necessita entender que Deus colocou uma porta aberta diante de ti, e você só necessita passar por ela e entrar e acessar nas dimensões do reino de Deus e tomar todas as promessas, todas as profecias, tudo que Deus prometeu na sua vida que ainda não se cumpriu. Então o que eu posso esperar deste ano? 5.778. Esse é um ano de um novo portal divino de oportunidades. Diga, um novo portal divino de oportunidades. Esse é o ano do acesso. Diga, acesso aos sinais, aos milagres, às manifestações divinas de Deus para os seus filhos e filhas. Devemos esperar de Deus, aleluia, novas oportunidades para as pessoas que estão vivendo um nível de fé, de confiança em Deus, para viver os seus milagres, porque as portas estão aberta. Nós estamos vivendo um tempo de um incremento, uma medida extra para uma nova colheita financeira, para cumprir todos os projetos e propósitos divinos que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Um posicionamento maior, um novo e um maior nível de autoridade para realizar eficazmente o nosso ministério, o nosso chamado. Diga, portas abertas. Portas abertas. Um nível de saúde, de fortaleza extraordinária para o nosso recorrido na vida cristã. Deus nos dará força para cumprir o propósito que Ele colocou dentro de cada um de nós. E as enfermidades não nos vai deter, a enfermidade não nos vai parar, porque vamos viver um fortalecimento espiritual do Senhor. Diga, portas abertas. Mas vamos voltar à chave. Pedro estava representando a igreja. Não é que Pedro era Pedro, Pedro era da igreja. Ele falou sobre essa pedra, em espanhol, sobre esta roca, sobre essa rocha edificarei minha igreja. Diga, igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não disse que o inferno não se levantaria, ele disse, vai se levantar. Por isso, quando alguém me diz assim, irmão, eu vejo que o diabo está furioso com a tua vida, eu falei, conta-me algo novo. Ou não vai prevalecer. Mas por que não vai prevalecer? Por uma razão. Qual? Eu te darei do reino dos céus. E falou assim, olha, o que você atar na terra vai ser atado no céu, o que você desatar na terra vai ser desatado no céu. O que significa isso? Que as nossas ações na terra provocarão reações no céu. O que significa isso? O céu trabalhando a seu favor. O que significa isso? As suas ações provocariam reações no céu. Que o céu trabalharia ao seu favor. Agora eu necessito fazer algumas perguntas. Para que Jesus daria uma chave, se não fosse para abrir portas? Segunda pergunta: se Jesus não queria que você entrasse por essa porta, Ele te daria uma chave? Se Jesus não queria que a igreja acessasse a sua presença, o seu reino lhe daria uma chave? Sim ou não? Você necessita entender o que significa chaves e portas. E as portas são acesso para entrar em outra dimensão. Diga, as portas são acesso para entrar em uma outra dimensão. Neste caso, a dimensão de...
Nesse caso, a dimensão de Deus, porque ele falou: te darei a chave do reino dos céus. Muitos têm as chaves, mas existem muitos que nunca abrem as portas da dimensão de Deus, cruzam por ela e acessam a sua presença. Muitos têm a chave, mas muitos nunca abrem as portas e cruzam por ela. O que acontece quando eu entro nessa porta de Deus, do reino dos céus? Quando entre pelas portas abertas por Deus, você vai conhecer o que há do lado de dentro. Quando você entra pela porta do reino dos céus, através do acesso que Deus te deu, você vai conhecer o que há do lado de... E quem está do lado de dentro? Quem mais? Quem mais? Aleluia, que mais? Ali há poder, a glória, a presença, a instrução, a revelação. O seu Pai está lá dentro, Jesus está lá, os anjos do Senhor, aleluia. Você não entende que ali há o tesouro do céu, a riqueza do céu, aleluia. Então você não é mudado até o momento que você não cruza esta porta. E essa é a razão porque muitas pessoas entraram dentro da igreja e nunca mudaram. Porque eles entraram na igreja, mas nunca entraram na dimensão de Deus, na dimensão do reino, na dimensão da glória. Eles entraram dentro da porta do templo, mas nunca entraram dentro da porta do reino de Deus. E sua vida não pode ser transformada enquanto você verdadeiramente não conhecer esse Deus. Amém? Quantos estão me entendendo? Aleluia. Quando você entra por esta porta do reino do céu, o inferno não prevalece. Jesus disse: o inferno não prevalecerá. Aleluia. Quantos estão me entendendo? Aleluia. Outra coisa que acontece quando você entra na dimensão de Deus, quando você entra na dimensão onde Deus se revela, onde Deus se manifesta, o reino do céu trabalha ao seu favor. Aí você entende por que o mar se abriu. Aí você entende por que as muralhas de Jericó caíram por terra. Aí você entende por que fogo desceu do céu diante do profeta Elias e os profetas de Baal. Aí você entende porque houve batalhas que Israel não tinha a mínima condição de vencer e vencia sem que levantasse uma espada sequer. Aí você entende porque alguns filhos de Deus estavam na prisão, Paulo, Silas, Pedro, e houve visitações do céu, os anjos, o poder de Deus, que abriram as portas da prisão e eles saíram. Quando você entra na dimensão de Deus e começa a viver nessa dimensão, o reino do céu trabalhará ao seu favor. Aleluia. Céus e terra unidos por um propósito. Diga comigo: céus e terra unidos por um propósito. Muitos cristãos estão vivendo uma vida medíocre porque nunca entraram na porta da sobrenaturalidade de Deus. Diga comigo: sobrenatural. Digo: meu Deus, Ele é sobrenatural. E quem é Deus? Diga: é o meu Pai. E se o Pai é sobrenatural, os filhos também são? Eu sou sobrenatural. O fato de que eu esteja dentro de um corpo humano não significa que eu estou limitado à realidade natural ou à realidade da terra. Por isso ele diz: e porão a mão nos enfermos e o quê? E serão curados. Por isso ele diz: clama a mim e eu te responderei. É por essa razão que nós abrimos a Bíblia e vemos milagres, maravilha, sinais. Vemos os cegos vendo, os surdos ouvindo, os mudos falando, os paralíticos caminhando, não somente através de Jesus, mas depois por meio dos discípulos. Jesus pregou e ensinou, os discípulos pregaram e ensinaram. Jesus curou os enfermos, os discípulos curaram os enfermos. Jesus expulsou demônios, os discípulos expulsaram demônios. Jesus operou milagres, os discípulos operaram milagres. E depois lá em João 14 ele falou assim: olha, porque o que crê em mim não somente farão as obras que eu faço, farão o quê? Farão o quê?
coisas maiores. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Jesus diz que você pode fazer obras maiores do que aquele fez. Oh my God, isso é tremendo. Você está facultado, capacitado a fazer obras maiores. Agora, é uma chave. Agora, se você não usa a chave, você não pode culpar a Deus. A unção é uma chave, os milagres são chave, a oração é uma chave, a fé é uma chave. Por isso ele fala de chaves. Agora você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Se você quer viver, olha aquela foto lá na parede. Se você quer viver do lado de cá do reino e viver numa realidade natural, ou você entra por essa porta e comece a viver uma realidade sobrenatural, uma realidade. Oh, aplauda o Senhor Jesus por isso. Aleluia. Alguém diga: eu vou entrar. Alguém diga: eu vou entrar. Olhe para essa pessoa que está do sofá: você não me impede não. Se você não quer, não me impeça aí, eu vou entrar. Dimensão do sobrenatural. Não peça a Deus o que Ele já te deu. Mas a porta está fechada porque você quer que ela esteja fechada. Porque em uma ocasião ele falou assim: olha, tudo é possível ao que crê. Isto é uma chave. Tudo que pedir em oração crendo, receberá. Esta é uma chave. Clama a mim e eu te responderei. Isto é uma chave. Mas essa chave é do reino, não é da terra. E o que acontece quando você vive do lado de cá? Acontece que você é um prisioneiro das circunstâncias e da realidade a qual você vive. Aí vem a doença, o médico fala: não posso fazer nada. Aí você morre com a doença, ou vive uma vida inteira doente. Aí você está passando por problemas, nunca sai do problema, porque existem problemas que somente debaixo do poder sobrenatural de Deus que pode sair. Aí existem pessoas que estão frustradas, destruídas, estão afligidas, estão com depressão, cheio de crentes, cheio de depressão dentro das igrejas, estão afligidos, por quê? Porque permanecem do lado de cada porta, na naturalidade, e não entram na sobrenaturalidade de Deus. Agora, eu tenho 3 profecias para vocês. Eu pensei, quem disse? Só uma irmã disse amém. Vou entregar para você. Vamos embora. Depois do culto, eu vou entregar só para você essas 3 profecias. Eu falei que eu tenho 3 profecias de parte de Deus para vocês. Oh my God, aleluia. Agora, Jesus falou, na mesma palavra que Ele falou de portas abertas e de chaves do reino, o acesso na sua presença, Ele falou assim: olha, mas tem um tal inferno aí que vai se levantar contra a igreja. Mas não preocupa não, porque eu estou te dando as do reino do céu. E falou que não ia prevalecer. Agora, se você não usa a chave do reino dos céus, é um problema. Então, se esse é um ano profético de portas abertas, e se é a intenção de Deus que esse ano você viva uma vida de trás de portas abertas, qual é a intenção e o objetivo do diabo? Que você viva a vida de trás de portas fechadas. Não é nada novo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se esse é um ano profético de portas abertas, Ele vai fazer de tudo para que esse seja um ano de portas fechadas para a sua vida.
e você não vai poder acessar o teu sonho, você não vai poder acessar o seu milagre, você não vai poder acessar as respostas de oração, você não vai poder acessar o sobrenatural, você não vai poder acessar a presença de Deus, você não vai poder acessar aquilo que Deus tem para você do lado de dentro da porta do reino dos céus. Então nós vamos ler algumas passagens aqui para você entender isso. Eu vou te entregar a primeira profecia, porque debaixo de uma autoridade profética, eu vou transferir a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta noite, amém? Então vamos ler a primeira profecia, e dentro dessas profecias vamos falar qual é a intenção do diabo, mas o que fez Deus quando o diabo tratou de fechar algumas portas para os filhos dele, amém? Então abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 45, versículo 1. Isaías capítulo 45, versículo de número 1. E agora eu vou te entregar a primeira profecia desta noite. Alguém diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Quantos encontraram? Vamos, encontra aí. Alguém falou, já encontrei. Não estão projetando hoje, não encontrei. Não, você tem que andar com a Bíblia, com a palavra de Deus, amém? Encontrou, pastor Diego? O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. Alguém diga. Vou ler na minha versão assim, diz o Senhor, seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Diga, tomo pela mão direita. Diga, tomo pela mão direita. Aleluia, para bater nações diante de sua face e de cingir o lombo dos reis, para abrir, repete comigo, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Primeira profecia, declaro nesta noite que o Senhor te toma pela mão direita. Levanta sua mão direita, aleluia, que Deus te toma pela mão direita. Coloca-se de pé, aleluia, fica de pé, diga aleluia. Deus te toma pela mão direita para abrir diante de ti portas, e estas portas em este ano profético não se fecharão. Aleluia. Alguém diga, Deus me toma pelas mãos direitas. Alguém diga, Deus me toma pela mão direita e me coloca diante de porta aberta, e esta porta não se fechará. Eu não sei que porta o diabo está tentando fechar para você. A porta do teu sonho, uma porta de trabalho, uma porta de uma empresa, a porta de um casamento, a porta de um milagre, a porta de uma cura, a parte de uma vitória. Eu não sei que tipo de porta o inimigo está tentando fechar, mas neste ano profético, o Deus que não é homem para mentir e não é filho do homem para se arrepender, Ele te toma pela mão direita e te coloca diante de porta aberta, e esta porta não se fechará. Glória a Deus. Xarabarra sotocomechei, andaracete calamachiri cantalaba. Oh my God, ora, adora a Deus um pouquinho aí no seu coração. Ora em línguas por um momento, por um momento. Necamare chore, balacite carabarra. O orar em línguas é uma chave. Porque diz assim, o que fala em língua não fala homem, mas em mistério fala com Deus. E o que fala em língua edifica-se a si mesmo. O falar em língua é um acesso que te coloca diante de Deus. Toma seu assento, toma seu lugar rapidinho. Mas os músicos já podem começar a vir aqui para cima, mas só fica o teclado por enquanto. Aí você nunca se perguntou a você, por que tem crente que estão anos dentro da igreja, mas eles nunca saem adiante?
Existem crentes bons que amam a Deus, são gente boa, mas nada está mudando na vida dele. 10 anos, 2 anos, 5 anos, eles estão no mesmo lugar. Eles não prosperam, eles não mudam, eles não crescem no ministério, estão na mesma casa, estão no mesmo lugar. Ou seja, e eles têm sonho, eles querem avançar, eles querem seguir adiante. Ele tem um sonho de chegar nas nações, tem um sonho de ser profetas, ministro, mas algo está impedindo ele. Existem portas, e você necessita entender que o inimigo, ele tratará de fazer de tudo para colocar você de trás de portas fechadas. E eu vou te mostrar na palavra de Deus. Eu vou te dar um exemplo agora para você entender. Eu vou ler uma palavra. Aleluia. Vamos em Atos capítulo 12, versículo 1. E aí você fala assim: mas espera aí, apóstolo, pode um filho de Deus, uma filha de Deus permanecer atrás de portas fechadas? Vamos ver nas escrituras aqui, e nessa palavra eu vou te entregar a segunda profecia nesta noite. Encontrou, pastor Diego? Atos capítulo 12, versículo 1 até o 8, e depois nós vamos continuar. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. Versículo 9. Saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Tudo lhe parecia uma visão. Agora diga comigo, Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um homem que tinha um propósito, que tinha um chamado, que tinha sido levantado por Deus para poder proclamar as boas novas da salvação. Era um homem que, quando ele passava, até na sua sombra, Deus estava curando os doentes. Pedro foi um homem criado para viver na dimensão de portas abertas, mas naquele momento o prenderam para o maltratar. Quantos aqui estão sendo maltratados pelos problemas, pelas lutas, pelas doenças, pelas provações, pela falta de dinheiro, pela porta fechada de trabalho, pela crise que está tocando no Brasil? E diz a palavra que pegaram ele e colocaram dentro de uma prisão. Diga comigo, prisão. E o que é uma prisão? Uma prisão é nada mais, nada menos que um lugar de portas. O que é uma prisão? É um lugar de portas. E às vezes não é suficiente colocar você de trás de uma porta fechada. Tem que colocar guardiões, sentinela, para assegurar que estas portas estejam realmente fechadas. E não é diferente no seu caso ou no meu caso. Só que nesse momento, ou nessa realidade, não nos estão colocando em prisões naturais. Muitos estão de trás de uma prisão espiritual.
Existe a prisão do medo, a prisão da depressão, a prisão do complexo, a prisão da enfermidade, a prisão dos problemas, e não sabe como sair. Você sabia que existem pessoas que estão desesperadas, porque já não sabem mais o que fazer, porque eles não conseguem avançar, não conseguem sair adiante, não conseguem prosperar, nada está mudando na sua vida, porque encontrou um lugar de porta fechada. E aí o que acontece quando você vive no natural? Você permanece preso. Mas Pedro vivia na realidade do sobrenatural. E a igreja, enquanto ele estava preso, estava usando uma chave chamada oração. E eles proclamaram algo na terra que foi feito no céu. Então Deus mandou um anjo do céu, diga comigo, sobrenatural. E aquele anjo desceu lá dentro da prisão e diz que resplandeceu e abriu a porta e falou: Pedro, me segue. E Pedro foi seguindo, e ele pensou que não era verdade. Isso vai acontecer com você. Você vai tomar já a sua vitória, você vai tomar já a sua cura, você vai se apoderar já da sua promessa. E ainda que pense que não é verdade, mas você vai ver, é verdade, e já vai estar acontecendo na sua vida. Mas agora vem a segunda profecia, no versículo de número 10, que diz assim: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram, aleluia, à porta de ferro que dá para a cidade. Repete comigo: a qual se lhe abriu por si mesma. Levante a tua mão direita, coloque-se de pé, diga: nesta noite eu declaro que todas as portas que estavam fechadas, nesta noite, em nome de Jesus, esta porta se abre por si mesma. Diga: se abre por si mesma. Ordene agora toda porta fechada para me prender, para me impedir de avançar. Se abre agora. Se abre agora. Se abre agora. Se abre agora. Em nome de Jesus. Diga: eu não estou pedindo, eu estou ordenando, no nome de Jesus Cristo, que toda porta que o diabo fechou, ela se abre por si mesma agora. Aplauda Jesus, aleluia. E chegaram à porta de ferro. Olha, agora só tinha uma porta. Passaram por tudo, mas agora tinha uma última porta, e era mais difícil, era de ferro. E agora Pedro para diante dela e diz: como que eu vou abrir essa porta de ferro? E diz que de frente da porta estava a cidade. E sabe o que era a cidade? Era o lugar de destino, era o lugar de propósito, era o lugar ao qual ele estava destinado. Eu não sei que porta se fechou diante da sua vida, mas hoje esta porta se abre no nome de Jesus, e você vai entrar em seu lugar de destino, você vai entrar em seu lugar de promessa. Alguém diga: eu estou livre. Vamos, eu estou livre. Vamos, entra. Aleluia. Você não vai ficar do lado de fora. Você vai clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou, meu Deus. Você não vai viver mais de trás de porta fechada. O que parecia mais difícil, sabe o que era a porta de ferro? Era o último obstáculo. Clamar pela glória, a glória de Deus. A glória muda tudo. A glória muda tudo. A glória muda a terra. O céu comanda a terra. A terra é comandada pelo céu. A terra não é um problema, porque o céu está no controle. Você somente tem que aprender a usar aquilo que Deus te entregou. Mas eu tenho uma última profecia.
tenho uma última profecia. Porque entenda isso. O diabo sempre tratará de meter você, colocar você em um lugar de portas fechadas. O seu objetivo é impedir que você viva o propósito de Deus. Por que, Felipe? Por quê? Por que colocaram ele ali naquela prisão? Em outras palavras, não cumpra o propósito de Deus. No natural, estava morto. Iam matar ele naquela noite. Mas ele tinha a porta. A porta estava fechada na terra, mas não estava fechada no céu. Talvez você está vendo algumas portas fechadas aqui na terra. Começa a ver as portas abertas de Deus. Aleluia, que Ele tem para a sua vida. Então por quê? Por quê? O diabo sempre vai tentar colocar você de trás de uma porta fechada. O seu objetivo é impedir que você viva o propósito de Deus. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Quando estamos de trás de portas fechadas, não podemos avançar, conquistar o que é nosso por direito. Por isso tem crentes que não pode, porque o diabo pode colocar a gente de trás de uma porta fechada, mas quando nós temos a chave, a única coisa que nós fazemos, nós abrimos a porta que estava fechada. Porque chaves não somente abre porta, ela fecha a porta, mas ela também abre porta. Se há uma porta fechada diante de ti, você tem que entender que você tem uma chave. Os filhos de Deus nunca foram criados para viver de trás de portas fechadas. Não importa qual seja a tua situação, o que você esteja vivendo, tudo é temporário quando se crê em Deus e se sabe usar as chaves, aleluia, para abrir as portas. Às vezes parece que tudo está perdido, às vezes parece que tudo está perdido, sem esperança. Olha a situação de Pedro, trás de portas fechadas, atados, acorrentados, mãos e pés. Talvez essa seja a tua situação. Uma situação muito similar à qual Pedro viveu em um determinado momento da vida dele. Mas Deus te dizer uma coisa, que diante de Deus e das orações e das portas abertas e do poder da chave que é o acesso à sua presença, nenhuma porta pode se manter fechada diante do filho e da filha de Deus. Aleluia, aleluia. Quando você passar por essa porta, você vai pensar que é um sonho, que é uma visão. Você vai pensar que está sonhando, mas não será um sonho, será realidade. Você já foi abençoado e o diabo não conseguiu te impedir. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando você passar pela porta aberta por Deus, aleluia, você vai conhecer, entrar e viver na dimensão do seu Deus, a qual está do outro lado da porta. Mas eu vou te entregar a terceira profecia. Quantos querem a terceira profecia? Mas já passou da hora, talvez vocês queiram ir para casa. Mas eu tenho uma terceira profecia. E hoje você não vai sair daqui sem essa chave. Aí eu estou vendo curas aqui, eu estou vendo milagres. Eu vi Deus te dando resposta, filha. Eu vi Deus fazendo algo a seu favor. Eu vejo Deus abrindo portas aqui. Eu não avançava, eu não prosperava, não, você vai. Oh meu Deus, eu falei hoje de manhã que o nosso documento foi aprovado nos Estados Unidos, mas nós precisávamos vir aqui no Brasil buscar um visto, e todo mundo falou, não vai não, eles vão negar seu visto lá no Brasil, se eles já aprovaram aqui, fica quietinho aqui. Eu falei, mas Deus me chamou para as nações. Eu não vou crer que Deus me trouxe aqui para viver de trás de uma porta fechada. Eu vou crer em Deus. Eu não vendo meu chamado. Eu vou no Brasil e eu vou buscar essa chave das nações. Aleluia. E semana passada eu estava na embaixada americana e eu somente vi colocando assim, aprovado. Aleluia. Porque quando Deus aprova no céu, não tem diabo que vai desaprovar na terra. Ah, meu Deus. A vitória, a vitória, a vitória, a vitória aqui. Atos capítulo 16, versículo 22, a última profecia. Atos capítulo 16, versículo 22. Aí você pensa assim, não, apóstolo, esta coisa de filhos serem presos, estar em prisão, isso não existe. Bem, Pedro passou, mas não permaneceu. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, Pedro passou, mas não permaneceu. Pedro entrou, mas ele não ficou. Aleluia. Diga, se você entrou, você vai sair.
Vamos, profetize em alguém aí. Profetize em alguém aí. Diga, se você entrou, hoje você vai sair. Vamos. Olha, escuta isso. E aí nós vamos entrar na terceira profecia. Leia Atos 16, versículo 22 até o versículo 25, pastor Diego, por favor. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Foram lançados aonde? Peraí, eu não entendi. Foram lançados aonde? Quem foi lançado? Paulo e Silas. E o que é uma prisão? É um lugar de portas. E mais crente do que você e eu junto era Paulo, era Pedro. E onde eles estavam agora? Dentro da prisão. Você pode até entrar, mas se você vai permanecer, isso vai depender de você. Você está entendendo o que eu estou falando? Você pode até entrar, e talvez Deus até permita, porque Ele quer ensinar você a usar as chaves que abra qualquer tipo de portas. Amém? Aleluia. Pode continuar, pastor Diego. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Peraí. Isso não está na minha Bíblia aqui. Não, peraí, está. Mas leia novamente esse versículo, pastor Diego. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Eles estavam o que, pastor Diego? Orando. E que mais? E cantando hinos a Deus. Mas eles estavam na igreja? Não, eles estavam na igreja. Porque tem crente que só canta na igreja. Tem crente que só adora no dia do culto. Aí peraí. Aí diz que colocaram eles numa prisão. Você leu a palavra interior. Em espanhol diz mais adentro. Sabe o que significa isso? Existem diferentes níveis de portas fechadas. Nas duas ocasiões que lemos, estava custodiada. O inimigo não somente quer colocar você detrás de uma porta fechada, ele quer colocar principados e potestades e governadores para manter essa porta fechada. Às vezes o problema, a prisão é tão grande que é um outro nível de prisão, vamos dizer, de alta seguridade, de alta segurança, e eles estavam lá dentro. E agora você pode imaginar, aí você pode imaginar, vem cá, pastor Diego, um pouquinho. Aí você pode imaginar Paulo e Silas lá dentro. Diz que eles foram açoitados. Aí tem crente que pensa assim: não, Deus me chamou para viver no mar de rosa. Deus me chamou para não ter problema, para não ter... Aí vem um ventinho, sai da presença de Deus, desvia, vai embora da igreja e nunca vivem o sobrenatural de Deus. E agora você pode imaginar Paulo e Silas ali atados, presos. Não somente em uma prisão, um lugar de porta fechada, eles estavam atados, mãos e pés, e foram açoitados. Por certo, o sangue estava correndo em toda parte aqui, talvez no rosto, na cabeça, talvez estava aberta a pele aqui, e talvez Silas estava olhando para Paulo e falando: Paulo, eu não entendo, Deus não nos chamou com um propósito? Sim, Silas. Mas como que agora nós estamos de trás de portas fechadas, Paulo? Silas, é assim mesmo. Paulo, está doendo essas feridas aqui. Parece que a nossa história, o nosso propósito, o nosso chamado termina hoje. E talvez Paulo olhou para ele e falou assim: olha, Silas, eu não sei você não, essas portas podem estar fechadas agora, mas Deus vai abrir essa porta. Mas vão matar a gente hoje. O que a gente faz? Tem um louvor que fala assim: questiona ou adora. Quantos já ouviram isso aí? Questiona ou adora. Ou a gente murmura, desvia e blasfema contra Deus, ou a gente começa a adorar a Deus. Diga assim: quando eu canto,
Quando eu louvo, eu estou buscando a Deus. Mas quando eu adoro, Deus busca por mim. Porque Deus busca os verdadeiros adoradores. Então vamos fazer o seguinte: vamos provocar que Deus venha aqui dentro dessa prisão, que Deus nos busque. Como? Adorando. Como assim adorando? Porque a adoração é uma chave que abre portas. E de repente, em vez deles murmurarem, em vez deles desviarem ou ir embora da igreja, eles começam a orar, porque a oração é uma chave, e começam a adorar a Deus. E sabe o que aconteceu? Versículo 16: de repente, olhe para a pessoa que está do seu lado e fala: de repente. Oh my God, profetiza, de repente algo vai mudar na sua vida, de repente você vai ser curado. Vamos profetizar aí sobre alguém: de repente você será curado, de repente você será liberto, de repente Deus te abre a porta, de repente Deus te deu a empresa, de repente você está profetizando, de repente você está cantando. E diz assim, versículo 16: de repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces da cárcere, e logo se abriram todas as portas. Repete comigo: e logo se abriram todas as portas. Levante as tuas mãos direita, sua mão direita, e diga: nesta noite há um terremoto do céu, uma intervenção divina, uma intervenção do reino. E nesta noite a porta da caixa se abre. Debaixo do mover de Deus, eu declaro que todas as portas, não uma, não duas, não três, diga: todas as portas se abrem nesta noite, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aleluia, aleluia. O lugar de glória, o lugar de presença, nesta noite eu profetizo que a tua prisão se abre, todas as portas se abrem, todas as portas se abrem. A porta da cura, a porta do milagre, a porta da bênção, a porta da resposta, a porta do casamento, a porta do céu, todas as portas, todas as portas. Alguém grita: todas as portas se abrem. Vamos, alguém grita: todas as portas se abrem. Vamos, profetiza. Começa a ordenar agora que a porta que se fechou se abra agora. Vamos, ordena aí, ordena. Profetiza. A porta que o inimigo fechou, ordene abrir agora. Ordena se abrir agora. Eu vejo pessoas entrando nessa porta. Eu vejo pessoas passando por essa porta agora. Menote que raçute que marraço toque mante calamahai.